Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de Sivan, 5.783. Nós estamos no dia 22 de maio do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos na semana de Shavuot, então essa semana é uma semana de preparação para a conclusão da contagem do homem, mais Shavuot, o encontro com Deus, buscando realmente cada vez mais na montanha de Deus, por assim dizer, né? Os sinais divinos, os sons de Deus, os sons que vêm acalentar a nossa alma e vêm trazer realmente cada dia o refúgio verdadeiro que só nele nós podemos encontrar. Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Podemos dizer assim que Shavuot é Deus, no sentido humano, para expressarmos, Deus está entregando o seu coração, alguém já postou aí o coração, Deus entregando o seu coração ao ser humano, ou seja, revelando o seu coração ao ser humano, uma linguagem humana para entendermos a ação divina. Então, Shavuot, a outorga da Torá, é cada vez mais a manifestação do amor perfeito e incondicional que Deus tem para com o ser humano. Em especial para com o povo judeu, porque foi o único povo que aceitou, acatou, recebeu prontamente a Torá. E por isso disse que faremos e ouviremos, ou seja, nós vamos fazer, obedecer, e nós ouviremos, e nós vamos estudar. Entre outros aspectos, né, o povo judeu é conhecido o povo do livro, e também o povo que estuda, né? Então, é importante o estudar. Os sábios dizem que sobre tefilá e estudar a Torá, né, existe alguns níveis aí diferentes nesse sentido. Tem os nossos grandes sábios que nem tempo para fazer tefilá tem, se dedicam integralmente ao estudo da Torá. E tem aqueles outros que eles precisam de um tempo para estudar e um tempo para fazer tefilot, preces. E aí que nós nos enquadramos, porque certamente o nosso nível espiritual não estão lá tão elevados como dos nossos sábios, não é verdade? Então, por isso, nós precisamos ter tempo para fazer preces, né? Principalmente a parte da manhã, né? Fazer preces. E temos aí a tarde com a Torá e outros grupos, né? Também trazendo estudos da Torá aí durante o transcorrer do dia. O importante é que nós não percamos a conexão com Deus. Hoje nós vamos ter mais uma palavra do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, que vai nos falar sobre o dia de hoje, com referência à contagem do homem. E hoje ele traz para nós uma ligação entre sol e lua, masculino e feminino, entre professor e aluno. Vamos ver daqui a pouco qual é o ensinamento que ele traz para nós, né? Temos também a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel dentro da nossa paraxá Nassau, né? Levantem o acampamento. Que teremos nesta semana e na semana que vem a mesma paraxá. Então, durante essa semana vamos tendo aí uma palavra um pouco, vamos dizer, superficial dentro da paraxá Nassau, mas a partir do próximo domingo nós teremos aí, né, palavras mais profundas, mais elevadas nos ensinamentos da nossa paraxá Nassau, né? Estamos aí em foco Shavuot, e principalmente quarta, quinta, sexta e sábado estaremos mais envolvidos com Shavuot, as atividades que nós teremos aí para Shavuot, né? Entre elas nós vamos ter aí porção de Itrô, que faz parte da paraxá de Shavuot. Vamos ter aí um contato mais profundo sobre Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, né?
Vamos ver aí uma porção de Pinhas, né? Lá em Números, né? Os ensinamentos de Pinhas sobre separar-se realmente para Deus. Também com a graça de Hashem, vamos ter aí sobre o rei David, Ruth, né? A bisavó do rei David. Vamos ter aí ensinamentos de Baal Shem Tov, né? Que está tudo conectado com Shavuot. Moshe, o nosso mestre, né? Moshe Rabbeinu, o nosso mestre, né? Moshe. Então, nós vamos ter aí, dentro de todos esses aspectos aí, né? Várias atividades, né? Vamos ter aí quinta e sexta-feira à noite, também atividades especiais de Shavuot, né? Vamos ter o Kiddush, a Halá, o vinho, vamos ter aí algumas palavras, né? Realmente nas reuniões da noite, focando tudo isso que acabamos de falar, para que nós possamos aí manter viva a chama de Shavuot, a entrega da Torá, né? Onde Deus revelou-se no Monte Sinai com trovões, relâmpagos, terremotos, ventos, né? Nuvens densas, e todos os aspectos, né? O monte fumegava, né? O Monte Sinai, justamente tudo conexão com Shavuot, né? Enquanto que toda a natureza, todo o universo fez um silêncio absoluto quando Deus estava falando. Então, amados, né? Realmente é muito bom nós estarmos chegando em Shavuot, a contagem do Homer, que é o refinamento das nossas emoções, realmente é a cura, né, das nossas emoções e o refinamento, né, da nossa pessoa ou da nossa personalidade, né? Então, para a quinta, sexta, né, a partir do pôr do sol de quinta-feira até o pôr do sol de sábado, né? Então é importante, né, para recordarmos essa data preciosa, né? Os lares, as comunidades onde se reúnem, né, nos locais das suas reuniões, as sinagogas Bnei Noah regionais, também enfeitando, né, o seu local com flores, frutas, folhagens, para recordar o Monte Sinai, né? Então são momentos preciosos aí, em que as comunidades Bnei Noah no Brasil e afora vai também, estarão se reunindo em diversas atividades aí, dentro desse aspecto, recordando o dia de Shavuot. E também vão se preparando aí que na quinta-feira, antes do pôr do sol, teremos aí o acendimento das velas especiais de Shavuot. E na sexta-feira teremos também o acendimento, né, das velas, né, das luzes especiais de Shabbat, né? São 2 dias, quinta e sexta-feira, os acendimentos das luzes especiais de Shavuot e de Shabbat, ok? Baruch Hashem por isso daí. Tivemos aí uma noite de plantão graciosa, né? Muito frio e por aí afora vai, né? Por isso que estamos começando aqui pelo Facebook um pouco mais tarde hoje aí, tá bom? Então vamos em frente aí um pouquinho mais sobre o mês de Sivan, né? Ontem falamos algumas coisas do mês de Sivan. Hoje nós temos aí para falar sobre a tribo de Zebulun, ou Zibelum, Zivebulum ou Zivulum, né? Como alguns falam, né? Então a tribo de Zebulun é comumente retratada como o homem de negócios, que sustenta o estudo de Torá do seu irmão Zahar. Então a tribo de Zebulun é a tribo portuária, né, à beira-mar, automaticamente, né, envolvido com os negócios ali do porto, né? E dentro dos seus negócios, qual que era a preocupação fundamental de Zebulun, a tribo? Era exatamente sustentar o seu irmão Zahar, porque a tribo de Zahar não trabalhava, a tribo de Zahar dedicava-se intensamente nos estudos da Torá, entendeu? Então a tribo de Zebulun cuidava do seu irmão,
E é por isso que a Tzedakah, ela tem essa conexão com as comunidades locais, com os seus emissários, né? O próprio Rav Yaakov Gerenstad, ele fala, as comunidades locais, as sinagogas locais, elas se reúnem e elas discutem o assunto sobre a questão de sustentar financeiramente ou não o emissário responsável pela comunidade ou pela sinagoga, né? Isso daí é um critério que o nosso próprio Rav Yaakov Gerenstad, ele deixa em aberto para cada comunidade segundo as suas realidades, né? Para decidir sobre essa questão. Por quê? Porque se o emissário ele precisa dedicar-se a um trabalho secular e também a trazer estudos de Torá, então o trabalho secular automaticamente acaba atrapalhando um pouco, né? Ou muito, dependendo da situação, os estudos da Torá. Então, a comunidade local, ela se reúne e ela decide sobre essa questão aí, né? Como cuidar do seu emissário, como cuidar da sua liderança. Isso daí é uma responsabilidade das comunidades locais ou das sinagogas regionais, né? E automaticamente não restam dúvidas que os de perto e os de longe, por assim dizer, querendo envolver-se com os aspectos dos estudos de Torá, também assim o podem fazer, como graças a Hashem, nós temos vários colaboradores, né? Tanto aqui regional Bauru, como fora da regional de Bauru, dentro do estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo. Nós temos vários colaboradores aí que vão, né, que contribuem com a sua Tzedakah, desde R$5 para cima, a critério de cada um, né? Então, isso fica a critério de cada um para assim o fazer, se for de um ato voluntário, né, e por amor a Hashem, e por amor ao trabalho que nós estamos realizando aí, sem sombra de dúvidas, né? E como diz, né, os nossos sábios e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele sempre falando de Tzedakah, ele diz, no mínimo, duplamente Deus ele recompensa aqueles que assim o fazem. Por quê? Dentro desse aspecto. A tribo de Zevulun, eles eram envolvidos com os negócios de porto, né, portuário. E ao mesmo tempo sustentavam com seus lucros, sustentavam a tribo de Isahar nos estudos de Torá. Então, o nosso Rav, ele fala o ensinamento seguinte: as bênçãos que realmente para aqueles que o fazem, né, são tão grandes que essas bênçãos maravilhosas, esplêndidas, estão reservadas para a redenção final e Olam Rabá. O que Deus recompensa no momento está dentro exatamente dos aspectos financeiros e materiais. Porque dentro da configuração do mundo de Asiá, que é o mundo que nós habitamos, o mundo da ação, o que manda no sentido aí, né, é dinheiro e questões financeiras, né, financeiras e materiais, para a manutenção das comunidades e das sinagogas Beninu. Então é uma realidade. Então é dentro desse aspecto, no mundo de Asiá, que Deus ele vai recompensando, sem sombra de dúvidas, né, aqueles que praticam a Tzedakah. O nosso Rav Yaakov, ele conta, né, uma das histórias, né, ele fala sobre a questão de um judeu que realmente pediu para Hashem ficar rico, e ele foi e conversar, né, com o Rebbe. E ao conversar com o Rebbe, ele disse: Rebbe, eu preciso de uma bênção do Senhor para que eu possa ser rico. E o Rebbe olhou para ele, né, olhou sério para ele, e ele falou assim: mas eu preciso da sua bênção para ser rico. E o Rebbe disse para ele: faz o Shema, pede para Deus. Não, mas eu preciso da sua bênção. E o Rebbe repetiu para ele, falou: faça o teu Shema de manhã à noite e faça o seu pedido a Hashem, né? É Hashem que vai te dar a bênção, né? E o judeu insistiu: mas eu preciso da tua bênção. E aí então o Rebbe respondeu para ele: então faça Tzedakah. Aprenda a fazer Tzedakah, né? Então ele fez o quê? Ele pegou, assinou um cheque e deu em branco pro Rebbe e falou para ele: tá aí em branco pro senhor aí, o senhor faça o que você achar melhor.
E passou o tempo, ele foi trabalhando daqui e dali, etc e tal, e um belo dia caiu na conta dele lá um cheque de $3.000, né? E, então ele falou, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? $3.000? Pô, o Rebbe não é miserável, né? Então ele falou, bom, mas palavra falada, palavra dita, palavra que tem que ser cumprida. Então ele trabalhou com afinco, né? Cobriu as despesas do cheque, por assim dizer, né? E aí começou a prosperar de tal forma que depois, no final, ele acabou falando, depois de alguns dias, né? Ele acabou falando, puxa vida, bem que o Rebbe poderia ter preenchido aí no valor de $30.000, né? E assim, multiplicar, né? Então, essa é uma das histórias que o nosso Rav Yaakov Gerenstad conta, né? Que faz parte da realidade do nosso irmão mais velho. Então, essa é a questão. Muitas vezes as pessoas falam, querem ser rico, né? Ah, eu quero ser rico, mas qual finalidade? A tribo de Zebulun, né? A finalidade dela primordial, essencial, era sustentar o seu irmão Isahar nos estudos da Torá. Então, quando você, com coração voluntarioso, quando você realmente pratica de tzedakah, com kavaná, com verdadeira intenção do coração, para a manutenção dos estudiosos de Torá, você está contribuindo para os céus, para que os céus venham para a terra. E desta forma, você estará sendo agraciado por Hashem. E nada melhor do que ser agraciado por Hashem, não é verdade? Então, esse é o exemplo da tribo de Zevulun, né? Nesse sentido aí. Então, o nível da Torá em si revelado, a nós no Sinai, é um nível de Keter, coroa, né? É a coroa da Torá. Como indicado pelo fato de que os 10 mandamentos, a Aseret Hadibrot, possuem 620 letras. E as 620 letras são as joias da coroa, né, Keter, do rei, dos reis, dos reis. E essas 620 joias, como diz o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala essencialmente, 613 é explicitamente para o povo judeu, e a diferença de 7 são as 7 leis de Noah, que são para as nações, para os não-judeus. Vejam bem que nós, Benei Noah, fazemos partes das joias da coroa do rei. Você quer coisa melhor do que isso? Então, por isso, seja cada vez mais alguém contumaz a fazer tzedakah com kavaná, com verdadeira intenção do coração, cada vez mais para as coisas nobres de Hashem. Ok? O sentido no mês de Sivan é o caminhar, que significa dinâmica e progresso. É progredir e de forma dinâmica no seu dia a dia, ok? Então aqui caminhar significa o sentido do contínuo progresso espiritual, físico, financeiro e material. Cada lei da Torá, né, ou cada preceito da Torá, é chamada de halachá, uma halachá. Cada preceito é uma halachá. Da palavra caminhar. Os nossos sábios interpretam, então, né, o versículo do profeta Abacuque, capítulo 6, verso 4, as caminhadas do mundo são para ele, né? Ou seja, o nosso caminhar, a nossa jornada é para ele, para Deus. Então, o que nós fazemos sempre precisa estar direcionada a Deus. Isto é precioso, certo? Então, aquele que estuda a halachá diariamente, com certeza merecerá o mundo vindouro. Então, o estudo da Torá, né, aquele que faz estudos da Torá diariamente, os sábios dizem, merece o mundo vindouro, o Olam Rabá, né, que é conhecido popularmente como a vida eterna. Então, a Torá nos proporciona a força para caminhar adiante, deixar nosso local de origem, a fim de encontrar e elevar as centelhas divinas, caídas presentes em toda a realidade. E assim se afirma sobre a tribo Zevulun: seja feliz, Zevulun,
quando sair. Foi a bênção que Moshe deu à tribo de Zebulun no capítulo 33, verso 18 de Devarim, Deuteronômio, que é a bênção de Zebulun. Saia feliz. Por que saia feliz? Porque você será feliz no seu caminhar de forma dinâmica e com progresso. Por quê? Porque o seu objetivo fundamental, o seu objetivo principal é sustentar o estudo da Torá. Coisa preciosa isso. Por isso, Moshe abençoou a tribo de Zebulun. Quando você sair, saia feliz. Significa, você será próspero, você vencerá todos os obstáculos para que você tenha progressão, tenha prosperidade, seja próspero em tudo aquilo que você fizer, porque o seu objetivo principal é o estudo, manter o estudo da Torá. Então, enquanto os anjos, que não mereceram receber a Torá, são chamados apenas de espectadores, pois não possuem a essencial dinâmica da vida, os anjos. As almas de Israel que receberam a Torá são chamadas de caminhantes entre os espectadores, Então, as almas, são caminhantes. No que diz respeito à força da Torá em geral, é dito da seguinte forma, segundo o Salmo 84, verso 8, elas, as almas de Israel que estudam a Torá e cumprem os seus mandamentos, prosseguirão de força em força. Nós, os irmãos, caçulas do irmão mais velho, o povo judeu, o povo de Israel, seguindo o seu exemplo, e quando nós nos dedicamos ao estudo da Torá, então nós temos as mesmas bênçãos. Por isso que os nossos sábios falam que nós não precisamos ficar preocupados com conversão ao judaísmo. Por quê? Porque as mesmas promessas de bênçãos para para a redenção final com Mashiach, é a mesma que tem para os não-judeus. O mesmo Olam Rabá que há para o povo judeu é o mesmo Olam Rabá para os não-judeus, para os filhos caçulas de Deus, O filho primogênito é o povo judeu, as nações são os filhos caçulas, Então, o Olam Rabá, o destino é para todas as nações. E é por isso que nós não precisamos ficar preocupados em conversão ao judaísmo. Não tem necessidade disso daí. Por isso os nossos sábios interpretam que isso significa: os justos não têm descanso, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. O que significa isso daqui? Segundo a Hassidut, os nossos mestres, significa que os estudantes da Torá, eles nunca têm descanso. Vão continuar estudando a Torá, tanto no tempo presente, como nos dias da redenção final com o Mashiach e no Olam Rabá. Então, por isso que falam os sábios, segundo a Hassidut, os ensinamentos racídicos, que realmente é um eterno caminhar adiante, sempre em frente, sempre em marcha. O controlador, deste mês de Sivan é o pé esquerdo, Quanto a qualquer par direito e esquerdo, o direito é relativamente espiritual, ao passo que o esquerdo é relativamente físico. Nas palavras dos nossos sábios, ele estendeu sua mão direita e criou os céus, e ele estendeu a sua mão esquerda e criou a terra. Então, o sentido de Nissan, que é o início, o cabeça do ano, o princípio dos meses, que é a marca da saída do Egito, o controlador é o pé direito. Caminhar no sentido de Sivan é controlado pelo pé esquerdo. Então a fala assemelha-se ao caminhar, pois encontramos frequentemente na Bíblia a expressão língua caminhante. Apesar disto, a fala é relativamente mais espiritual que o caminhar, embora ambos possuem uma dimensão interior e espiritual. Fala, o sentido de liderança, e o caminhar, o sentido de progresso. Então a fala
ordena e as pernas caminham. Então, por isso, um eterno caminhante. Também Provérbios capítulo 10, verso 9 diz: aquele que caminha com sinceridade, caminhará com segurança. Então, quando nós temos o nosso caminhar com sinceridade, o nosso caminhar é seguro. Por quê? Porque nós caminhamos em terreno firme e nós somos sustentados pela destra do soberano, do Todo-Poderoso. Então, quem caminha com sinceridade, caminha com segurança. Sinceridade em hebraico é chamado de temimut, e é a propriedade do pé esquerdo, né? A sefirá de Hod. Segurança é bitachon, segurança, confiança é bitachon, e é a propriedade do pé esquerdo, a sefirá de Netzach. Confiança dá à pessoa a capacidade de falar claramente sem gaguejar, que na boca corresponde a tropeçar com os pés, né? O gaguejar simboliza o tropeçar com os pés. O não gaguejar, falar firme, porque aquele que realmente anda com sinceridade, ele caminha com segurança. Então ele fala com firmeza e os seus passos são firmes. Caminha com segurança, com confiança, bitachon, né? Assim o versículo sugere que a pessoa deveria caminhar esquerda, direita. Lembra da ordem unida, né? A ordem para o esquadrão, né? O marchar, né? Esquerda, direita, né? Pois é o pé esquerdo que governa o ato geral de caminhar. Então, por isso, o pé esquerdo, ele está mais conectado com a terra, mais conectado com o mundo secular, e a nossa palavra precisa ser sincera, transparente, para que o pé esquerdo marche com firmeza, com segurança. E aí nós vamos cada vez mais difundindo, sem sombra de dúvidas, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Vamos continuar em frente aí, ok? Vamos para a contagem do Homer, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Nós estamos no dia 46 da contagem do Homer. Então, a contagem do Homer hoje se faz assim. Nós estamos no 4º dia da 7ª semana da contagem do Homer, que assim diz. Hoje é o dia 46, ou seja, 6 semanas e 4 dias do Homer. Vamos juntos contar? Hoje é o dia 46, ou seja, 6 semanas e 4 dias do Homer. E assim juntos, vamos contando o Homer, curando as nossas emoções e refinando a nossa personalidade. Nada melhor do que ser gente fina, como diz o ditado, não é verdade? Né? Gente fina, você é gente fina. Então, nada melhor do que isso, curando as nossas emoções, refinando a nossa personalidade. Nós vamos aí realmente, como diz, né, sobre o mês de Sivan, nós vamos aí seguindo, né, com passos firmes, cada vez mais no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Hoje nós estamos em Netzer Shebemarhut, que significa persistência na nobreza. A dignidade de uma pessoa, assim como o sucesso de um líder, são testados pelo seu nível de perseverança. Vontade e determinação refletem o poder e a majestade do espírito humano. A força de liderança dessa pessoa. É interessante você poder analisar as suas experiências, porque muitas vezes a pessoa ela fica fica bitolada na questão de liderança, que é aquela, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que estar sobre as pessoas mandando. As pessoas têm uma visão deturpada de liderança, né? O cargo de liderança dentro de uma posição, de uma estrutura,
ela é algo que precisa ser feito. Moshe, o líder do povo. Se não tivesse Moshe, vira bagunça. Então precisa ter liderança, sem sombra de dúvidas, para ter harmonia, organização, disciplina. As pessoas precisam se harmonizar, etc. e tal, né? Mas a liderança, ela é algo nata em cada ser humano. Então você precisa ser um líder para você mesmo. Primeira coisa, você tem que ser um líder para você mesmo. Então as experiências da vida é ela que vão moldar você, né, realmente dentro dessa liderança. Você primeiramente ser líder sobre você mesmo, que significa ser líder sobre o seu ego, sobre o seu egocentrismo, né, sobre não permitir que o seu ego torne-se um ídolo, e sempre na humildade, sempre na perseverança. Então, as lutas, as labutas, os trabalhos, né, o choro, a tristeza, as decepções, as desilusões, vão tudo nos moldando, nos forjando em líderes, a princípio para nós mesmos, para que possamos ser líderes na família, com vizinhos, na comunidade que você frequenta, nas suas questões sociais do seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, onde você tem contato com pessoas. Você pode ser uma pessoa de liderança nesses lugares, certo? E nas comunidades Bnei Noach e nas sinagogas Bnei Noach regionais, né, ter aí, né, dentro desse quadro todo, né, o líder que está como emissário nomeado pelo Rav Yaakov Gerenstad, que é o líder da comunidade, da sinagoga Bnei Noach, mas todos sendo realmente líderes no sentido de disseminar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, se unem realmente para poder difundir o monoteísmo, que é o objetivo fundamental da nossa existência, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É nisso que nós precisamos estar imbuídos dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, vontade e determinação refletem o poder e a majestade do espírito humano, a força de liderança dessa pessoa, ok? O exercício do dia é: atue sobre algo em que você acredite, mas tenha hesitado até agora, ficou em dúvidas, faço ou não faço, como que fica, como que não fica. Então o desafio é esse: atue sobre isto, né, para que você realmente pegue o impulso e simplesmente faça o que precisa ser feito dentro do próprio ordenamento do monoteísmo, com orientação rabínica, ok? Vamos então para a nossa reflexão também do nosso quarto dia, com a palavra do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né? Autor dos 2 livros de Kabbalah, direcionado para os Bnei Noach, né? São os 2 únicos livros realmente que o nosso Rav Yaakov Gerenstad orienta os Bnei Noach a adquirir e a estudar. Lembrando sempre que é preciso sempre questionar o rabino ou alguém que já, dentro das lideranças, né, que já tem alguma experiência sobre os livros, né, para poder juntos estudarem ou tirar as dúvidas aí, né? Kabbalah para as Nações, e o outro livro, tudo que você precisa saber sobre Kabbalah, para os Bnei Noach, ok? Então o autor, o rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala para conosco hoje sobre o quarto dia da 7ª semana da contagem do Homer. Os luminares celestiais em repouso, igualdade e unidade dos luminares. Vamos lá. Então, no quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, né, que são chamados os luminares. E no quarto dia da 7ª semana, no 46º dia da contagem do Homer, revelamos o estado de unificação nestes. Como foi dito já no dia de ontem, né, no 3º dia, a distinção entre o sabor da casca e o sabor da fruta, né, que precisa haver aquela unidade, ok?
Então, hoje, no quarto dia, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz a mesma visão. Deus quis que o Sol e a Lua, o luminar masculino e o luminar feminino, o Sol masculino, a Lua feminino, fossem idênticos. Mas a Lua perguntou: como pode dois reis usarem uma mesma coroa? Está na Mishnah. Então Deus respondeu: muito bem. Então, humilhe-se, rebaixe-se, e isso tornava a lua menor, que o sol e a tornava um receptáculo para a luz solar, permitindo que refletisse apenas luz solar, né? Então, como a lua levantou a questão, né? Então, reclamou por ser igual ao sol ser igual a ela. Então, segundo os nossos mestres, então Deus disse: então, rebaixe-se, você se tornará menor e você será receptáculo da luz solar para refletir às noites a luz, a claridade. Porém, o que os luminares representam em nosso trabalho divino? Qual é a perspectiva desses sentidos? Lembrando, né, amados, como nós estamos em Shavuot, então tudo está dentro da nossa preparação para nós recordarmos a outorga da Torá, ok? Então nós temos aqui tudo concernente a esse aspecto aqui. Então, eles simbolizam nossa capacidade de sermos nós mesmos um luminar. Então a primeira lição: você, eu, cada um de nós precisamos ser um iluminar. Isto é, sermos uma luz. Você precisa ser uma luz. Eu preciso ser uma luz. Nós precisamos ser luzes. A luz que foi criada no primeiro dia representa o que chamamos de luz que ilumina o ser, ou seja, no hebraico, Hameir Leatsemo. Hameir Leatsemo. Ou seja, uma luz que ilumina o ser. O que aprendemos no quarto dia é a luz que ilumina os outros, ou seja, Hameir Lezulato. É essa luz que devemos usar para ensinar e afetar o próximo. Esta luz que nós precisamos ser, luz que ilumina os outros, certo? É essa luz que devemos usar para ensinar e afetar o nosso próximo. Também inclui o nosso papel e deve ser uma luz para as nações. É por isso que sempre falamos aqui, nós, Benei Noach, que já estamos no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, com o nosso Rav Yaakov Genestad, nós precisamos ser luz para as nações. E tem Benei Noach que fica aí, que nem pato na lagoa, né? Patina, não sai do lugar. Ou então que nem caminhão quando fica enroscado, né, na lama lá, fica lá patinando, esparrama a lama para todo lado, não vai para lugar nenhum, não ajuda em nada. Fica com aquela coisa bitolada. Eu quero fazer conversão. Parece aquela criança mimada. Ah, eu quero doce. Né? E esquece do essencial. E o essencial é que nós precisamos ser luz para as nações. Essa configuração que Deus te deu, que Deus nos deu. E se Deus nos deu essa configuração, porque Ele está confiando em nós, para sermos luz para as nações. É uma tarefa importantíssima. Você é importante no trabalho divino. Você é importante para Deus nesta última hora, nesses últimos momentos que antecedem a revelação de Mashiach, o justo Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém, ponto. Deus está precisando de você agora, nessa configuração, como Benei Noach, para ser luz para as nações. Porque, veja bem, fazendo a conversão ao judaísmo, aquele que faz a conversão, ele vai para o judaísmo. Ele indo para o judaísmo, esquece os não-judeus, meu filho. Você vai viver a sua comunidade judaica.
É lá na sua comunidade judaica que você vai viver. Os rabinos que são responsáveis pelos Bnei Noa, que é o caso do nosso Rav Yaakov Gerenstad, do movimento Bnei Noa no Brasil, certo? Então, ele assumiu essa tarefa de ser responsável pelos não-judeus, mas o povo judeu vive o seu quadrado. Então, você sai da configuração das nações e você vai viver de forma restrita no mundo judaico. Então, esquece os não-judeus, por assim dizer, numa linguagem bem simples e direta. E aqui o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que é um dos rabinos voltados para os não-judeus, que tem muito apreço pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, tanto é que o nosso Rav Yaakov, né, ele fez o prefácio dos 2 livros do rabino Yitzhak Ginsburg. E aqui ele nos fala claramente que nós precisamos ser luz para as nações. Isso é coisa esplêndida, preciosa, maravilhosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque é preciso estender nos 4 ventos do planeta o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que Mashiach se revele o mais rápido possível, a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, isso é algo precioso que Deus confiou a cada um de nós. O que representa a diferenciação entre o Sol e a Lua? O Sol e a Lua são como um professor e um aluno. No estado atual da realidade existente, um é o professor, um luminar, que é o Sol, o professor. Os sábios descrevem isso como a declaração de que a face de Moshe é como a face do Sol, e a face de Yehoshua, Josué, é como a face da Lua. O professor Moshe e o aluno Yehoshua. Tudo que Yehoshua recebeu foi visto no rosto de Moshe, o professor, o Sol, que refletia, né, realmente a luz ímpar na face de Moshe. Mas, quando Mashiach vier, imediatamente, em nossos dias, a qualquer momento, amém, vem amém, é dito que este não será mais o caso. Em vez disso, o professor e o aluno estarão no mesmo nível. Os dois usarão uma única coroa. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 31, verso 33, não mais ensinareis uns aos outros a me conhecer, Deus, pois todos me conhecerão, e desde o menor até o maior, todos me conhecerão por igualdade, ou da mesma forma, ok? Todas as almas experimentarão Deus diretamente. Seremos todos alunos do único professor e rei, Deus, como diz realmente Isaías capítulo 54, verso 13. Então, a luz de Havaiá, a luz do próprio soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, é Ele que será absolutamente o professor e o mestre por excelência por toda a eternidade. A começar nos dias de Mashiach, realmente o ensinamento de Deus será tão pleno que será como que o próprio Deus estivesse ensinando, né? O povo judeu e as nações. Por isso que a profecia fala que de Jerusalém sairá a Torá, a palavra, para as nações. E a terra, ou seja, o planeta, se encherá plenamente do conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor e do único Salvador. Entendeu? Então, nos dias da redenção final com Mashiach, nós já estaremos vivenciando uma grande experiência para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, cada um de nós tem uma raiz de alma única, que será revelada a cada pessoa, e cada pessoa ensinará a partir da sua raiz de alma.
Dessa forma, seremos todos iguais e unidos por meio desses ensinamentos que ensinamos uns aos outros. Esse é o descanso e a quietude do Shabat, que traz a criação, os luminares, de volta à sua fonte, à sua origem. Na verdade, há outro nível de unificação, aqui que já mencionamos em relação, à criação. O sol é o dia e a lua é a noite. E sua unificação também simboliza a unificação do dia e da noite. Assim como a luz e a escuridão se unirão, esse é o Kavanah, associado ao 46º dia da contagem do Homer. É nesse sentido que Kavanah, o verdadeiro sentido, a verdadeira intenção, onde a luz e a escuridão se unirão. O nosso Rebbe Menachem Mendel falou, ensinou e continua falando e ensinando. A luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. E é exatamente aqui. A luz e a escuridão se unirão e haverá luz plena. Não haverá nenhum ponto obscuro ou escuro aonde quer que seja. Então, amados, a contagem do Homer, para curar as nossas emoções e realmente refinar a nossa personalidade. Baruch Hashem. Vamos ver mais algumas coisas aqui pertinentes, tanto ao mês de Sivan como a Shavuot. Não esquecendo que as 70 nações da época não aceitaram a Torá, rejeitaram a Torá, e o povo judeu simplesmente disse Naseh Venishma, que significa nós faremos e ouviremos. Faremos, obedeceremos, significa, e ouviremos significa estudar. Então, por isso, o povo do livro, o povo do estudo. Vimos aí os 4 nomes para a festividade, Hag Hakatzir, festa da colheita, Hag Shavuot, festa das semanas, Yom Habikurim, dia das primícias, e Atzeret, completação. Então, a Hag Hakatzir, festa da colheita, Shemot, Êxodo 23:16, e a festa da colheita das primícias de teus trabalhos e do que semeares no campo. Esse nome se refere à ceifa do trigo, que ocorre nesse período, já que a colheita mais tardia do ano é a do trigo. Depois de colhido, o trabalho do ano é concluído e uma oferenda dos novos grãos é trazida ao templo em Jerusalém. E Hag Shavuot, festa das semanas, está em conexão com o Shemot, Êxodo capítulo 34, verso 22, e a festa das semanas observarás a festa dos 2 pães das primícias da colheita e de trigo, e também Devarim, capítulo 16, verso 10, farás a festa das semanas ao Eterno teu Deus. Esse nome é uma alusão às 7 semanas da contagem iniciada na festa de Pêssar, na segunda noite de Pêssar, E vai por 49 dias e no 50º dia, então nós celebramos Hag Shavuot, ok? Depois, amanhã, vamos comentar as outras 2 questão das festividades, os nomes que recebem, a conexão. Em Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, no capítulo 2, verso 3, diz assim: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos. Assim como a macieira dá fruto 50 dias após florescer, também Israel recebeu a Torá 50 dias após sair do Egito, segundo a Pesicta Zutrata, Levítico 23, 21 diz: e proclamareis nesse mesmo dia, referindo-se ao 50º dia, a partir de Pêssar, o dia em que o povo de Israel esteve diante do Monte Sinai para receber a Torá,
já que os nossos antepassados receberam a Torá 50 dias após, teremos de terem saído do Egito. Deus lhes outorgou a festa das primícias 50 dias após Pêssar, pois Israel é chamado de primícia de Deus, conforme o versículo de Oséias, capítulo 9 e o verso 10, né? Considerei Israel como preciosas uvas, como primícias de uma figueira, né? Então, é a parte que Deus fala com referência a Israel, né? Então, primícia, preciosas como as uvas, como primícias de uma figueira, né? Então, Israel é o fruto de Deus. O povo judeu é o fruto de Deus, o filho primogênito de Deus, né? O povo judeu é o fruto de Deus, certo? Por isso, ao nos unirmos cada vez mais ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, nós estamos debaixo da mesma destra de Hashem, né? E, finalizando aqui, neste sentido, o rabino Chaim Ben Attar, né, diz, a festa deveria ser chamada Shavuot, né, e não Shavuot. Por que ele diz isso? Como um Shevá debaixo da letra Shin, significando juramento, e não Shavuot, como um Kamatz debaixo da letra Shin, significando semanas, né? São os sinais massoréticos que vão debaixo das letras hebraicas. Por ser a festa na qual comemoramos 2 juramentos, o que Deus formulou de jamais trocar o povo de Israel por outro povo, e que o povo de Israel formulou de nunca trocar Deus por outro Deus. Então, esses 2 juramentos, né? O nosso rabino aqui, Chaim Ben Attar, ele fala sobre isso, essa questão, né? Que seria mais condizente chamar de Shevuot e não Shavuot, justamente por causa dos 2 juramentos, né? Em que Deus formulou que jamais irá trocar o povo judeu por outro povo, ok? Então essa é a questão aí, e é aqui que cai por terra também, mais uma vez, a famosa teologia da substituição, né? A teologia da substituição diz que a igreja veio substituir Israel como o povo de Deus, a noiva de Deus, e não é bem por aí. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que realmente venha sustentar uma mentira, né? Então, Deus falou, Deus cumpre, ele é fiel à sua palavra, ok? Por isso nós temos aí diante de nós, amados, sem sombra de dúvidas, né? Onde a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel fala, com referência a Parashá Nassau, e dentro de todos esses aspectos aqui, onde ele nos fala que realmente nós precisamos evitar o negativo e buscar cada vez mais o positivo nas nossas vidas. Isso significa que nós temos aí, né, a clã de Gershon, que carregava a cobertura externa do Mishkan, que o protegiam de elementos indesejáveis. E isso corresponde ao nosso esforço de evitar atividades e influências prejudiciais. E o clã de Kehat, por sua vez, transladava os artefatos do Mishkan, onde cada um deles representava um atributo ou atividade positiva particular. Assim como Gershon nasceu antes de Kehat, precisamos primeiro eliminar as condutas negativas que se encontram em nós para poder buscar o bem de forma apropriada. Então nós precisamos tratar muito sério as questões negativas da nossa vida. No entanto, a clã de Kehat foi recenseado antes de Gershon, uma vez que a eliminação da negatividade é apenas a preparação para aquilo que constitui o verdadeiro trabalho. E o verdadeiro trabalho é buscar o bem. Então, se comprometa com isso, buscar o bem cada dia da sua vida. Ok? Pela graça de Hashem, amanhã nós voltamos aí com
à tarde com a Torá, com mais ensinamentos de Shavuot, a contagem do homem, com os ensinamentos e reflexões do Rabino Yitzhak Ginsburg e os nossos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shehakon Yihyah B'dvaro, né? Saúde, vida longa, com o cafezinho da Dona Edna. Baruch Hashem, amados. Até amanhã, com a graça de Hashem.